Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal aqui História Grêmio, e hoje eu quero conversar contigo um assunto um pouco mais light, mas que envolve muito o futebol. É um assunto sério, mas é algo light. Por que os jogos de futebol no Brasil mudaram de horário? Você sabe por quê? Vamos conversar um pouquinho aqui no canal. Acho muito interessante essa história e eu queria compartilhar contigo um pouquinho. Queria aproveitar desde já que tu desse o like, curtisse o canal e depois, se tu gostar desse vídeo, compartilha com os amigos, porque eu acho que eu procuro fazer aqui o melhor para disseminar um pouco, não só da história do Grêmio, mas também da história do nosso futebol. Futebol profissional em 1990 mudou bastante aqui no futebol brasileiro. Transformou tanto a televisão quanto o nosso futebol. Período em que ninguém ousava ultrapassar a Globo. Nos programas, em todos os programas, a Globo sempre era líder de audiência e ninguém chegava perto dela, sequer ousava encostar na Globo. Mas aí surgiu uma novela no cenário nacional chamada Pantanal. Numa TV também secundária, Manchete. Foram 7 meses de transformação de tudo. Como falei aqui, da televisão brasileira e do futebol. Fica atento que tu vai gostar dessa história. Foram 7 meses de novela Pantanal, de 27 de março de 1990 até o dia 12 de dezembro daquele ano. Vejam bem, a novela que começou com 7 pontos de audiência. E aí eu quero que tu reflita o seguinte: cada ponto de audiência hoje no Brasil corresponde a 716 mil pessoas. 7 pontos de audiência. 716 mil pessoas por ponto de audiência. A Globo iniciava logo em seguida, dia 2 de abril, uma novela chamada Rainha da Sucata, que foi até o dia 24 de outubro daquele ano. Vejam a diferença. A Manchete iniciou com uma novela Pantanal com 7 pontos de audiência, muito mais do que o dobro do que ela tinha nas próprias novelas. E a Globo tinha, em média, 61 pontos de audiência com Rainha da Sucata. Naquela ocasião, em 1990, o Jornal Nacional era apenas informativo das principais notícias. O Jornal Nacional, em 1990, tinha 10 minutos de duração e começava às 7h50 da noite. Às 8 horas começava o que nós conhecemos até hoje, a novela das 8. Pergunta para tua mãe, para tua avó, a novela das 8. Começava às 8. Exatamente, às 8 horas, e durava aproximadamente 50 minutos com Rainha da Sucata. No elenco tínhamos Tony Ramos, Regina Duarte, Glória Menezes, Daniel Filho, Renata Sorrah, Antônio Fagundes, entre outros ilustres artistas do cenário nacional. Como falei, durava 50 minutos e terminava 8h50, quando no meio da semana, geralmente às quartas-feiras, tínhamos futebol às 9 horas da noite. 9h30 entrava lá na Manchete a novela Pantanal. E ela, com 7 pontos de audiência, logo explodiu. E foi a nada mais, nada menos do que 44 pontos de audiência. Numa média de 30. Mas 44 pontos de audiência que alcançava nada mais, nada menos do que 31,5 milhões de pessoas no Brasil. Ultrapassou a Globo numa das primeiras vezes, transtornando o cenário televisivo brasileiro. Prestem bem atenção, esses números são importantes, e a cronologia dos horários também. O Jornal Nacional, repito aqui, tinha 10 minutos. 10 minutos. E a novela começava pontualmente às 8 horas,
Quando ela terminava 8h50, às 9h entrava Pantanal na TV concorrente chamada Manchete. Esse é o primeiro ato. E a partir daí, tudo mudou. De 7 pontos para 44, explodiu o cenário televisivo brasileiro e a Rede Globo muda toda a sua estrutura e aumenta o horário do Jornal Nacional. Consequentemente, atrasa a novela das 8 e acaba com o humorístico, você deve conhecer, TV Pirata, que era um grande sucesso. A Globo aumenta o Jornal Nacional, atrasa a novela, elimina o humorístico TV Pirata e cria uma outra novela chamada Araponga, com todos os melhores artistas da Globo disponíveis naquele momento. E aqui posso citar alguns deles. Tarcísio Meira é um deles. E aí nós temos uma grande reviravolta na TV. Naquele momento, tudo muda no cenário. Tudo. Por quê? Acaba-se um dos maiores humorísticos da TV brasileira, se não um dos últimos. A Globo cria uma nova novela, uma nova programação em virtude de uma inocente novela na TV Manchete. Mas tudo isso muda. Os jogos que ocorriam às 9 da noite passam a ser às 9h30 e posteriormente às 9h45. A CBF nada fez, acolheu a grade de programação da Globo e passou a transmitir os jogos às 9h30 e, consequentemente, às 9h45. Só que isso acontece o quê no nosso Brasil? Nós atingimos uma problemática, que é a questão do transporte, da logística das pessoas. E as pessoas tinham muita dificuldade de ir ao estádio, muita dificuldade de assistir os jogos, porque o jogo terminava quase meia-noite e elas, com dificuldade de transporte, chegavam em casa 1, 2 da manhã, tinham muitos problemas de locomoção. Foi aí que a Rede Globo começou a se reestruturar, a montar o Jornal Nacional com 1 hora de duração, a criar uma outra novela e começar o embrião do pay-per-view, torcendo para que o torcedor do futebol brasileiro não fosse mais ao estádio e, a partir de um determinado momento, já nos anos 2000, pudesse começar a assinar o pay-per-view, pagar por uma assinatura para assistir o jogo em casa, não indo mais ao estádio, sendo um movimento absolutamente contrário à progressão do futebol nacional, que ficou às mãos e aos abraços da CBF. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, nos ajude a fortalecer o canal. E eu queria aqui mandar um abraço especial para talvez o maior noveleiro da história do Rio Grande do Sul, chamado Ricardo Wortmann. E também para Carla Luiz Miranda, esposa do meu grande amigo Dyson Santana, que vai ver esse vídeo. E depois eu quero que ela comente aqui no canal, ou mande um WhatsApp privado aqui, sobre esse conteúdo, que é de novela, mas também referente às mudanças significativas do futebol nacional. Porque nós tratamos de um horário específico da nata do futebol, do campeonato nacional, que mudou significativamente de horário por causa de uma novela, Pantanal. Grande abraço e até o próximo vídeo.